Gente, alegria estar aqui com vocês nessa manhã, para poder, assim como o pastor Edmilson falou agora há pouco, estar conversando sobre missões locais. Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabe o que são missões locais? Como igreja, nós temos no nosso calendário momentos, tempos, períodos específicos, onde nós abordamos, né, no Ministério de Missões, missões em âmbitos diferentes, missões locais, estaduais, nacionais e mundiais, cumprindo aquilo que está estabelecido na grande comissão. E o que acontece? Agora, nesse mês de novembro, a gente está falando de missões locais, e missões locais seriam aquelas que ocorrem aonde? Curitiba, região metropolitana, resumindo, no quintal da nossa casa. Isso é missões locais, aonde eu e você temos condição de atuar, de agir, independente de ser um pastor, de ser um missionário, de ser um vocacionado ou não. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém? Então eu creio que hoje nós vamos sair daqui motivados e inspirados pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E para falar sobre missões locais, nada melhor do que falar de um texto daquele que eu creio seja o maior missionário que a Bíblia nos apresenta, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, exatamente. Autor de quase 50% daquilo que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi um líder, foi um pregador, foi um pastor, um plantador de igrejas, que foi tremendamente usado por Deus para levantar lideranças, para trazer o reino de Deus através dos dons e talentos que Deus deu a ele, através da sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E através das cartas que ele enviava, ele tentava garantir que nenhuma das igrejas ou da liderança que foi estabelecida se desviasse dos propósitos que Deus tinha para cada uma dessas igrejas, para cada uma dessas cidades, para cada um desses líderes. E o texto que a gente vai usar está na carta de Paulo aos Romanos, e o mais curioso é que Paulo nem conhecia Roma. Paulo tinha planos de conhecer Roma, né, entendendo que ele já tinha encerrado sua participação ali na bacia do Mediterrâneo, onde por quase 15 anos ele pregou o Evangelho. E ele tinha esse intuito de ir para a Espanha, passando por Roma, conhecendo aqueles irmãos e sendo enviado por eles para lá. Dentre as possibilidades mais utilizadas para o início dessa igreja em Roma, entende-se que foi um grupo de cidadãos de Roma que, ao irem para Jerusalém na festa do Pentecostes, tiveram uma experiência com Jesus, entregaram suas vidas a Cristo através do derramamento do Espírito Santo de Deus e, voltando para a sua localidade, pregaram o Evangelho, e essa igreja começou a expandir, começou a crescer. Mas vamos ao texto, então. Eu quero te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Romanos 10, de 12 a 15. Se você trouxe sua Bíblia física, por favor, o faça. Se é no seu aplicativo, por favor, fique à vontade. E se você preferir, você pode acompanhar o texto que vai ser projetado aqui para nós. E a palavra de Deus diz assim: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 12 e 15. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo que o Senhor separou, para que estivéssemos aqui reunidos enquanto família, enquanto igreja, para sermos ministrados por verdades eternas, Pai. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter os nossos ouvidos, os nossos pensamentos agora rendidos àquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, que seja uma manifestação personificada da parte do Teu Santo Espírito a cada coração. E quanto a mim, Pai, eu peço que nada eu atrapalhe aquilo que o Senhor tem para falar para a Tua igreja. Amém?
Queridos, esses versículos que nós lemos, eles vêm como uma palavra final, uma espécie de veredito de Paulo, acerca daquilo que foi tratado no final do capítulo 9 e no começo do versículo 10, e afirma que já não há diferença entre aqueles que no princípio eram considerados os únicos dignos de Deus, os judeus, o povo eleito, mas que agora a graça, a justificação estava sendo estendida a todo aquele que nele cresce, aos gentios. Ou seja, aqueles que eram considerados impuros, amaldiçoados, malditos muitas vezes, agora começavam a ter parte no reino de Deus. E para os judeus isso gerou um certo conflito, porque existia uma ideia de que apenas eles seriam salvos. E isso é muito interessante, porque, por mais curioso que possa parecer, essa é uma discussão que vem até hoje. Existem muitas pessoas que, por terem uma caminhada dentro da igreja, se imaginam na parte mais alta da prateleira gospel, e que algumas pessoas que talvez ainda não tenham tido o privilégio de ouvir a ministração do Evangelho, estão como uma classe quase que inferior, indigna, maldita. Isso é muito atual, e é por isso que nós temos que trazer esse tipo de tema para o nosso cotidiano e entender sim que existe a possibilidade de pessoas que hoje não conhecem a Jesus serem tremendamente usadas por Ele na pregação do Evangelho. Você crê nisso? Amém? No texto nós vemos Paulo explicar que, havendo uma sequência de acontecimentos, de atitudes, todas as pessoas terão acesso à salvação. Repita comigo, todas as pessoas. Todas as pessoas terão acesso à salvação. Amém. Glórias a Deus por isso. E Paulo descreve essa sequência de atos salvíficos, mas não o faz numa ordem cronológica, vamos por assim dizer. Na verdade, ele começa pelo fim. E se eu pudesse parafrasear, trazendo para mim a interpretação esses versículos. Pastor Zacarias, me perdoe se eu cometer alguma heresia aqui, tá? Se eu pudesse parafrasear e trazer para o meu cotidiano, para a minha interpretação aqui, usando as minhas palavras, na verdade, o que eu faria seria mais ou menos assim. Havendo quem pregue, uma mensagem será pregada. Uma vez que esta mensagem seja pregada, pessoas ouvirão acerca de algo ou de alguém. Ao ouvirem a mensagem, saberão a respeito da obra desse alguém. Após ouvirem sobre a obra, conhecerão seu autor. E uma vez o conhecendo, terão sua eternidade impactada. Afinal, o autor realizou sua obra para que todos tenham acesso a ela. O autor realizou sua obra para que todos tenham acesso a ela. Você conhece a mensagem que eu estou me referindo? Sim ou não? Você conhece o autor dessa mensagem? Sim ou não? Você conhece a obra fundamental do autor desta mensagem? Sim ou não? Sim. E eu te faço uma última pergunta. O que você tem feito com essas informações? Você conhece a mensagem. Você conhece a obra. Você conhece o autor da obra. E o que você tem feito com essa preciosidade? O que você tem feito com esse privilégio que o Senhor tem colocado na minha mão e na sua mão? E o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês nessa manhã, falando de missões locais, é que missões locais envolve ser um discípulo de Jesus. Quem que se lembra do episódio da conversão de Saulo? Bastante gente, graças a Deus. Vamos recapitular rapidamente aqui. Saulo estava na estrada de Damasco quando teve uma teofania, uma manifestação de Deus. E uma forte luz fez com que ele caísse do cavalo cego. Ele pergunta ao Senhor, na verdade o Senhor pergunta a Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele responde, quem és tu, Senhor? Eles têm ali um diálogo breve, mas o fato é que Saulo, ele vai para um lugar onde ele fica, de certa forma, interagindo com Deus. Ele vai para uma casa, ele vai para uma localidade, lá ele fica isolado. Nesse mesmo momento, Deus está falando com um discípulo chamado Ananias.
E Ananias vem e fala para ele o seguinte, ó, sabe essa pessoa que está perseguindo, sabe esse homem que é o causador de muitos danos? Eu quero que você vá lá. Eu quero que você entre na casa onde ele está, e eu quero que você, através da sua vida, mostre quem eu sou. Ananias interage com Deus. Ananias fala, Senhor, tem certeza, é Ele mesmo? É para essa pessoa que o Senhor está me enviando? E sim, e mesmo cheio de medo, mesmo cheio de insegurança, ele vai. E muito mais do que uma teoria, ele explica para Saulo a prática do que é o Evangelho. Ele vai, ele entra, ele impõe as mãos, na autoridade do Senhor Jesus ora, e escamas caem. E ele é tremendamente usado para aquele homem então cego, fisicamente e espiritualmente falando, viesse a enxergar. E assim como Ananias foi para Paulo, e posteriormente Paulo foi para Tito, foi para Timóteo e muitos outros, eu e você somos desafiados a fazer a diferença na vida das pessoas. E é por isso que há mais de 20 anos a IBB tem adentrado em galerias de unidades prisionais para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. E que por muitos são considerados indignos, inclusive de receber o Evangelho. É por isso que nós investimos para que essas pessoas possam em algum momento tomar uma decisão ao lado de Cristo. E assim também terem a sua vida impactada. Talvez, com certeza, as motivações de Paulo, se eu e você racionalizarmos, elas talvez até nos convençam de que a perseguição ela era necessária. Afinal de contas, ele era um homem zeloso, ele acreditava estar fazendo as coisas certas. Mas o fato é que ele tinha sangue em suas mãos. E não levou isso em consideração, para levantá-lo como um missionário que pregou para os gentios. E isso é fantástico. De perseguidor a pregador. De perseguidor para plantador de igrejas. De perseguidor para discipulador. E eu falo para vocês assim, com muita sinceridade, que quando o Senhor me chamou para o ministério da capelania pastoral, eu não sei se eu estava com tanto medo quanto Ananias, mas eu estava com muito medo. Aconteceu que certa vez o pastor Luiz Carlos, ministrando a palavra aqui, mencionou a necessidade de voluntários, de pessoas que adentrassem as unidades prisionais para pregar o Evangelho. Eu nem estava aqui, quem estava o André. E o André foi o primeiro a se sentir tocado e falou, Edu, estamos precisando de gente. E os dois sem entender, sem saber absolutamente nada de capelania prisional, quer dizer, de capelania alguma, fomos. Porque aquilo queimou no nosso coração. E eu falo para vocês, meus irmãos, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque são 9 anos vendo a manifestação do poder de Deus nos lugares onde dizem que as trevas dominam. Aonde a palavra de Deus entra, tem transformação. Aonde o Evangelho é pregado, pessoas mudam de vida. Aonde o nome de Jesus Cristo é pregado, há possibilidade sim de se abandonar um passado corrompido, envolto a um monte de coisa ruim, e ter uma nova vida transformada pelo sangue do Cordeiro. Eu louvo a Deus, porque quando Deus me chamou, eu não sabia para onde Ele estava me levando. E Ele me permitiu ser testemunha de muitas vidas que foram impactadas. Na próxima sexta-feira, eu vou estar batizando mais 4 mulheres dentro de uma unidade prisional. 4 mulheres que lá dentro entenderam que lá talvez tenha sido a última estratégia do Senhor para fazer com que elas parassem e ouvissem aquilo que Ele tinha para a vida delas. E elas não rejeitaram essa oportunidade. Elas não rejeitaram. Fizemos o discipulado, caminhamos juntos aí, 15 encontros, fazendo o nosso material de sementes, ensinando a fé cristã para elas, para que elas, sabendo do desafio e da responsabilidade que elas estão tomando, tomassem essa decisão. Graças ao Senhor por isso. Queridos, missões locais envolve a ausência de julgamentos. Não tem como fazer missões se você selecionar o público a que você quer ministrar a palavra de Deus. Atos 3:10 relata um momento onde uma cura extraordinária acontece.
Pedro e João estão passando na porta do templo chamado Formosa, quando um paralítico os aborda, fazendo aquilo que ele fazia há muitos anos, pedindo uma esmola. A cosmovisão dele fazia com que a única coisa que ele pudesse pedir para aqueles homens era uma esmola. E se ele a recebesse, ele sairia satisfeito. Mas Pedro e João tinham algo muito maior para ele. Mas para que isso se manifestasse, eles precisaram primeiro perceber a possibilidade de, mesmo em meio àquela situação de miséria, pregar o nome de Jesus. E foi o que eles fizeram. Eles interagiram com propósito com aquele paralítico para que ele recebesse a mensagem, para que ele conhecesse o autor e para que ele pudesse aceitar a obra desse autor em sua vida. O texto também conta que Pedro e João, eles fitaram o paralítico, eles encararam, eles perceberam, não apenas viram na multidão, eles observaram atentamente o estado daquele homem. Eles perceberam, e mais do que isso, eles se importaram. Eles o viram em sua totalidade e tiveram misericórdia desse homem. Eles o ajudaram a levantar. Sabe o que isso significa? Que houve interação com aqueles que tinham a mensagem e aquele que vivia na margem da sociedade. Aquele que vivia excluído. Houve envolvimento, houve apoio, e por isso eles foram testemunhas do poder de Deus. É disso que missões locais fala. E meus irmãos, nesses quase 5 anos que eu estou ali fazendo discipulado na penitenciária feminina do Paraná, o que eu mais ouço no primeiro dia do encontro é quase igual ao que o paralítico fala. Ele queria esmolas. E o que eu ouço na capelania, que eu ouço lá na penitenciária feminina do Paraná é a seguinte pergunta: pastor, tem remissão penal? Dentro do universo que essas mulheres vivem, dentro da cosmovisão que elas estão alocadas, qualquer dia a menos lá é lucro. E elas não conseguem perceber o tamanho do convite que está sendo feito ao convidá-las, ao chamá-las, ao desafiá-las para serem discipuladas. Elas não conseguem vislumbrar, porque elas estão acostumadas a simplesmente pedir esmolas. E a minha resposta sempre é: minhas irmãs, não tem remissão penal. O meu propósito aqui não é esse, o meu propósito aqui é João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu venho aqui para pregar a verdade, para trazer a palavra de Deus, para apresentar para vocês uma nova possibilidade de vida, onde mesmo estando presas, vocês serão livres. Muitas não acreditam, mas depois de algum tempo, elas entendem que aquilo que a gente está oferecendo é muito maior do que uma esmola. Eu queria que vocês acompanhassem um vídeo, por gentileza. Muita coisa que aconteceu comigo, até onde eu estou hoje, foram por atos errados que eu fiz no passado e que não faria mais. Se fosse para voltar de novo, eu não faria mais. Eu era uma pessoa assim explosiva, qualquer coisa assim, eu me explodia, né? Eu era uma pessoa muito irritada, muito nervosa. Tudo eu resolvia gritando, eu brigava muito com as meninas. Hoje eu não sou assim. Hoje eu prefiro mostrar para elas que eu amo cada uma delas, como assim está na Bíblia. Não sabia tanto da Bíblia, não tinha tanto conhecimento. Então, o discipulado serviu para que a gente pudesse, não só eu, mas todas nós que fizemos, para que a gente viesse ter um conhecimento, viesse ter uma aproximação de Deus. Foi uma bênção, assim, mudar. A gente aprendeu a se comportar mais, assim, na presença de Deus, né? Orar bastante, louvar a Deus. Muita coisa, assim, bastante mesmo. Nosso coração está mais temente a Deus, né? Mudou bastante. A importância do discipulado teve que me ensinou a encarar isso daqui não só como uma prisão, um lugar horrível, um lugar assombrado,
mas como se cada ato tem uma consequência, e se foi necessário eu passar por essa consequência, eu passo, porque foi a única maneira que eu tive de me encontrar com Deus de novo. Aprendi a não xingar mais, não falar mais palavrão. Então eu aprendi mais que Deus. E minhas colegas de cela também, que me ensinou, né? Aí depois, fazendo essa semente com ele, eu aprendi muito, muito, muito. Porque muita gente se sente abandonada, sem esperança, não sabe ver a Bíblia, acha que tudo é no modo rígido, crítico. E esse discipulado, ele acaba ensinando a gente a estudar mais a Bíblia, a gente ter calma. Esse discipulado serve como um crescimento espiritual. Agora aqui dentro não, aqui dentro acho que eu ando assim na presença de Deus mais e mais. Apaga todo aquele passado. Então hoje eu me sinto uma nova criatura. E aqui é um lugar difícil, né? É uma prisão e tudo, mas com a presença de Deus se torna fácil e leve. É um fardo que nem é. Para mim, não, eu não sinto ele pesado, porque eu aprendi muito, muito, muito. É como se fosse um renovo, né? É uma sensação única. É muito bom. A tua alma fica aliviada, o seu corpo, parece que todo aquele peso sai. Você começa a viver de novo, você renasce. Jesus hoje para mim, ele é meu salvador, é aquele que eu me levanto e deito todos os dias, aquele que me acalma e que me mostra que mesmo no final do poço é sempre uma esperança, que ele não me abandonou. É um trabalho que faz a gente crescer, então uma coisa que não pode acabar, porque como serviu para mim, como um crescimento espiritual, também pode servir para muita gente aqui dentro. Muita gente que tem uma falta de família, falta de um carinho, de um abraço, encontra nesse discipulado, porque a gente não tem só um pastor, a gente tem um amigo ali dentro. A gente tem uma equipe toda que vem com todo carinho, com todo amor e nos ensina a crescer espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que tem acontecido, meus irmãos, quando a gente adentra as unidades prisionais. Novidade de vida, restauração de sonhos, uma nova possibilidade de entender quem é Deus e de tomar uma decisão ao lado dele. Eu conheci uma moça, vou chamar de Ana, para vocês entenderem às vezes um pouco do que se passa com algumas pessoas. Eu não estou dizendo que lá só tem santo, não é esse meu propósito. E algo que eu deixo muito claro para todos que estão lá é que eles cometeram um equívoco e eles vão pagar pelo erro cometido. Eles têm que pagar. Para o pecado sempre há uma consequência. E a consequência dos delitos e pecados delas é estar lá. Mas eu conheci uma moça um tempo atrás chamada Ana. E fazendo um atendimento pastoral a ela, ela contou um pouquinho da história. Ela falou, pastor, até os 9 anos de idade eu tinha uma família normal. Eu tinha minha mãe, eu tinha o meu pai presente. Ela contou assim em detalhes que a mãe dela gostava de fazer essas chiquinhas e trancinhas no cabelo dela. E ela sente muita saudade desse tempo. Com 9 anos, a mãe dela faleceu. E ela ficou morando apenas com o pai. No ano seguinte, o pai começou um novo relacionamento com uma moça que tinha outros 2 filhos, mais velhos do que a Ana. A Ana, no ano seguinte, foi violentada pelos 2. Com 12 anos, o pai faleceu. Agora ela estava morando com a madrasta e com essas 2 pessoas que destruíram ela. Passado mais um tempo, essa madrasta veio com a promessa de que ela seria enviada para um tio, já que ela não queria mais morar lá, ela tinha tentado fugir de casa. A buscaram e falaram, então tá bom, já que você não quer mais morar com a gente, eu vou te mandar para Curitiba, você vai morar com um tio. Colocaram ela num ônibus e ela veio. Ela ficou o dia inteiro na rodoviária, esperando alguém vir buscá-la. Ninguém apareceu. Pensou, talvez ele esteja lá fora. Ela saiu da parte interna aqui da nossa rodoferroviária e foi para aquela praça na frente. Quem já passou naquela praça ali na frente à noite sabe o tipo de pessoa que está ali.
que aconteceu? Alguém conseguiu levá-la, subindo 7 de setembro. Ela foi levada para dentro de um daqueles prédios abandonados e ela foi violentada a noite inteira. Ela se lembra, e ela relata isso, que ela acordou de manhã cedinho e percebeu que tinha alguém a ajudando, afastando esse cara de cima dela. Essa pessoa que o ajudou, a levou para um hospital, esses postos que tem ali próximo, para tomar medicação, para N cuidados, deu refeição para ela, arrumou uma roupa para ela, cuidou dela. Esse cara que ajudou a Ana, ele fazia com que ela fosse para a escola todas as manhãs. E ela começou a morar num hotelzinho ali na região, onde ela tinha almoço, café, janta. Mas em troca, ela vendia droga. Em troca desse cuidado, em troca dessa proteção, em troca desse amor, ela vendia droga. E sabe o que aconteceu? Certa vez, quando estouraram lá o apartamento, que era o QG deles, e iam prender esse camarada, ela falou que o problema era dela, que a droga era dela, que a arma era dela. E ela foi presa no lugar dele. Ah, pastor, mas que burra. Não, ela viciou na esmola. Ela não tinha outro tipo de percepção, ela já não tinha mais nenhuma noção do que era cuidado, do que era amor, do que era proteção, a não ser aquela que ela recebia desse camarada. E, gente, tem um monte igual a Ana lá dentro. Volto a dizer, a ideia não é falar que só tem santo, mas tem muita gente lá dentro que é tão vítima quanto culpada. Mas vocês viram o que alguma dessas pessoas falaram. Dona Deusaí falou que estar preso já não é mais um peso para ela. Que acordar e dormir todos os dias naquele mesmo lugar, em cima de um colchão finíssimo, tomando banho em água gelada, comendo uma comida ruim, já não é um peso para ela, porque ela conheceu a Jesus. Porque ela teve uma experiência com o nosso Senhor. E agora ela pode ter sua vida transformada. Queridos, missões locais envolve amor a Jesus. Missões locais está diretamente envolvido, está diretamente relacionado ao nosso amor a Jesus. Quero te convidar a ler um texto comigo, que está lá em Mateus 25, 31 a 40, versos 31 a 40. E a palavra de Deus diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aquilo que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Meu querido, se esse texto não for capaz de mexer com os nossos medos, com os nossos julgamentos, e não nos encher de uma santa empolgação, eu não sei mais o que a gente pode fazer. É um convite, um desafio para que através da nossa vida, pessoas tenham a sua eternidade impactada. Através do meu e do teu ide. Em obediência, assim como Ananias fez, vidas possam ser
transformadas pelo poder do Evangelho. E a pergunta que fica é: quem vai? Essa é a pergunta que fica. E eu não estou falando que todos devam ir para a capelania prisional, não é isso, meus irmãos. Talvez o teu chamado seja para o ensino, talvez o seu chamado seja para a capelania hospitalar, escolar, talvez o teu chamado seja para o ministério infantil. Mas o fato é que nós não podemos ficar parados, letárgicos, diante de uma necessidade iminente de que pessoas ouçam a pregação do Evangelho, para que possam ter sua eternidade impactada. Quando nos dispomos a realizar toda e qualquer tarefa, seja em um presídio, seja em um hospital, seja em uma clínica, seja onde o Espírito Santo de Deus te desafiar aí, é por amor a Deus, que nós fomos, que nós vamos e que nós iremos. Quando você oferta em Pinhais, é por amor a Ele. Quando você serve no Uberaba, é por amor a Ele. Quando você se dedica ao ministério com crianças, é por amor a Ele. Quando você se dedica à inclusão, é por amor a Ele. Ele é o centro de todas as coisas. É por Ele que nos movemos, é por Ele que existimos. E é por Ele que nós temos que sair de um estado de paralisação e falar como o profeta Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. Desenvolver um relacionamento com Deus é muito mais do que simplesmente passar por uma porta, iniciar uma jornada e pertencer a uma igreja. A vida cristã está diretamente relacionada ao serviço. E serviço não pode ser interpretado, serviço não pode ser entendido como um acessório que eu escolho se eu quero ou não. Eu perguntei aqui quem era discípulo de Jesus. E você que levantou a mão, eu te pergunto: aonde você está servindo para que o reino de Deus cresça? Aonde você tem empregado os dons e talentos que você recebeu do Senhor para impactar a eternidade das pessoas? Eu não posso calcular o custo-benefício de servir ao Senhor e aí tomar uma decisão. Deus espera que todos nós sejamos mais Ananias. E ao receber uma orientação, mesmo com medo, obedecer, para que o nome dele seja exaltado. Serviço é a confirmação de que agora o que me move são os valores do reino e fazer a vontade daquele que me salvou. Isso é serviço. Fazer a vontade daquele que nos salvou. Um dia eu e você estaremos diante de Deus e responderemos sobre o que fizemos enquanto igreja, através do corpo de Cristo, no período de tempo que aqui estivemos. Um dia eu e você prestaremos contas ao Senhor sobre isso. Se nós impactamos vidas ou simplesmente passamos como membros de uma igreja. Logo, eu não posso imaginar que a vida espiritual seja uma agenda que tem o eu no centro. Quando nos envolvemos nas coisas do reino, nos tornamos testemunhas do que Deus está fazendo na vida daquelas pessoas que genuinamente entregaram sua vida a Cristo Jesus. Essa semana eu falei com uma moça chamada Larissa. Eu conheci a Larissa na penitenciária feminina do Paraná. Eu discipulei a Larissa, eu batizei a Larissa, e conversando com ela essa semana, ela toda empolgada, falando: pastor, eu estou nos ajustes da apresentação do meu TCC. Mudança de vida, novos sonhos, nova expectativa, novas possibilidades se abriram diante dela, quando ela entendeu que o crime já não era a única opção, que a melhor opção era entregar a vida para Jesus. E ele foi do jeito dele, pavimentando um caminho diferente. Algumas semanas atrás eu recebi uma ligação de uma moça chamada Jaqueline. E eu não lembrava da Jaqueline. Mas ela veio agradecer por causa dos cultos que nós fizemos há um tempo atrás, onde ela teve uma experiência com Jesus e ela entregou sua vida a Jesus. E hoje ela é esposa, ela é mãe, ela é empresária e já está sonhando em contratar mulheres que sairão de uma unidade prisional. Lá dentro,
num culto, onde muitas pessoas dizem que é domínio de Satanás, a gente tem visto o nome de Jesus ser pregado e pessoas tendo a sua eternidade alterada. Mais recentemente também recebi no meu Facebook uma mensagem de uma moça chamada Letícia, dizendo que também entregou a vida num culto na penitenciária feminina do Paraná e que ela tinha até hoje a Bíblia que ela recebeu no Natal de 2018, com as anotações que ela fez e que ela diariamente tem contato com Deus através daquela Bíblia que você, como igreja, ofertou para que ela pudesse receber a palavra de Deus e ter sua vida alterada. Fiz uma porção de perguntas aqui na nossa conversa. E para não perder o hábito, eu vou terminar o meu tempo aqui com vocês fazendo mais uma. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Antes de orarmos, meus irmãos, eu queria pedir para o pessoal que serve na capelania prisional e na Redirect ficar de pé, por gentileza. Vamos lá, gente. Esse é o povo que tem se colocado na brecha para levar o evangelho dentro de unidades prisionais, para promover cidadania, para desenvolver através da arte, inclusive, uma nova possibilidade de viver com Jesus. Obrigado, queridos. Você pode abaixar sua cabeça e fechar os teus olhos, por favor? Que seja agora o teu momento com Deus. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe algumas percepções novas nessa manhã. Mas talvez você ainda esteja no início da tua caminhada. Talvez você esteja muito parecido com Saulo quando perdeu a visão. Sem entender ao certo o que o Senhor tem para a tua vida, sem entender ao certo qual que é a decisão que você tem que tomar. E se você está no início dessa caminhada, eu quero te pedir, só se você quiser, para de olhos fechados como está, repetir uma oração comigo. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Senhor, eu reconheço que já tive a oportunidade de tomar uma decisão ao teu lado, mas que por alguma razão eu não o fiz. Mas eu entendo, Pai, que hoje é o dia onde genuinamente e de uma vez por todas eu vou te entregar tudo aquilo que tenho e sou e vou declarar para o mundo que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. De olhos fechados como estamos, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos, por favor, eu quero te ver. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão. Amém. Você que hoje está entregando a sua vida ao Senhor, por favor, levante as mãos, eu quero te ver. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero convidar vocês que levantaram as mãos a vir aqui na frente, dando um passo de fé, como uma confirmação de que você quer viver coisas novas ao lado do Senhor. Assim como Ananias foi para Saulo, nós queremos te ajudar nesse processo. Nós queremos te ajudar nessa caminhada, nesse período de retirada de escamas dos olhos, para que vocês possam realmente ver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Não se sinta envergonhado. Você que levantou a mão, vem para cá. Você está num ambiente seguro, você está na casa do Pai. E tudo o que Ele quer é realmente ouvir da sua boca essa decisão, o aceitando e o reconhecendo como único e suficiente Salvador. Amém, amém. Deus seja louvado. Talvez você já tenha tomado essa decisão na tua vida. Talvez você já seja até membro aqui da igreja, você participe de algum PGM, mas você entendeu nessa manhã que Deus quer mais de você.
que Deus não quer um crente da cadeira azul, que Deus não quer alguém que faz parte do grupo do 3S, salvo, sentado e sossegado, mas que quer usar a tua vida para a expansão do reino de Deus, na tua casa, na tua vizinhança, na tua parentela, no teu local de trabalho. Se você entende que nessa manhã é o dia de se envolver intencionalmente na obra do Senhor, servindo ao Senhor por amor, eu quero te pedir para se ajoelhar onde você está. É você e Deus. É você e Deus agora ajustando os ponteiros para que você possa estar no centro da vontade do Pai e para que Ele possa usar a tua vida onde Ele deseja que você seja sal e luz. Meu irmão, se você está com medo de tomar essa decisão, o que eu posso te dizer, encorajando, é vá e deixa Deus pavimentar o caminho. Deixa Deus transformar a tua existência para que você seja um agente da reconciliação de homens e mulheres com Deus. Se você entende que está na hora de dar um passo de fé como discípulo de Jesus, se ajoelha no teu lugar e eu quero orar com você. Deus amado, Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa porção da tua palavra, que nos exorta, que nos desafia, que nos encoraja, Deus, primeiramente, a entregar tudo aquilo que temos e somos diante do Senhor, o reconhecendo como o autor e consumador da nossa fé. Pai, eu louvo ao Senhor porque pessoas hoje estão entregando suas vidas ao Senhor, e nós a recebemos com alegria, Pai, a mesma alegria que está acontecendo agora no céu, porque a tua palavra nos diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Pai, mas eu oro também por aqueles meus irmãos que hoje sentiram o toque do teu Espírito, os desafiando a irem muito além daquilo que tem feito, daquilo que tem entregado para a expansão do teu reino. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, uma ousadia santa, Pai, uma coragem que venha do alto, e que eles possam ser levados a lugares onde eles nem imaginam, e quando lá eles estiverem, eles vão lembrar que foi o Senhor quem os separou. Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, a manifestação do seu poder, da sua graça. Assim como o Senhor usou a vida de Ananias para levantar um homem que impactou o mundo, que hoje aqui nessa igreja pessoas também aceitem esse desafio de serem agentes de transformação, agentes da reconciliação, para que o seu nome seja pregado. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.